Continuando com o compartilhamento de informação e ensinamento, no meu vídeo anterior eu falei sobre iniciação para Ifá. Eu expliquei com vários exemplos que a iniciação para Ifá é uma coisa muito importante, não é brincadeira. E a iniciação para Ifá, ou a iniciação para qualquer orixá, não se faz por qualquer pessoa. O ser humano deve saber realmente o que ele está fazendo. A iniciação para Ifá, como eu já falei, se faz um tempo só, mas em duas partes. A primeira parte, que é Ifariró, conhecida aqui no Brasil como Ixefá. A segunda parte, que é Ifatité, conhecida aqui no Brasil como Ixefá. Depois que o ser humano passa pelo processo, o postulante para a iniciação, depois que ele passa pelo processo de Ixefá, que é na realidade a consagração dos itens de Badifá, porque até essa etapa o ser humano não passa por nenhuma iniciação física nem espiritual. Somente os itens de Badifá, principalmente os E15 que passarão pelos rituais. Depois do cumprimento dessa primeira fase, dessa primeira etapa, o sacerdote vai agora começar a se preparar para poder fazer a iniciação mesma, a iniciação do ser humano, a iniciação do postulante. E aí temos Itefá. Itefá se divide, Itefá é a segunda parte de uma iniciação para Ifá. Nessa segunda parte de Itefá, temos duas fases. Temos Ícaro e temos Oroifá. São os dois juntos que fazem Itefá. No Ícaro é um processo de pedido de permissão, como eu já falei no vídeo anterior. É a realização de Leque, o truco, que será usado pelo iniciado na iniciação dele. E ali é o momento também de pedir a permissão para o ori da pessoa, o ori do ser humano a ser iniciada, para que o ori dele possa aceitar a iniciação. Para que o ori dele possa contribuir a um bom resultado na iniciação. Claro que ali, nesse momento aí, o que é solicitado é Ifá Rumilá. Mas Ifá Rumilá também, nesse meio de solicitação, Ifá Rumilá também solicita a opinião do ori da pessoa. E é o ori da pessoa que tem a última palavra. Se o resultado de Ícaro foi afirmativo, é porque o ori da pessoa concordou para essa iniciação. O ori da pessoa se disponibilizou para poder ser iniciada. Se foi negativa, isso quer dizer simplesmente que o ori da pessoa não está pronta para ser iniciada. E se foi forçada, vai dar somente resultado péssimo no final. Então, o sacerdote passará pela a primeira fase, que é o Ícaro. Depois de fazer o Ícaro e que o resultado foi afirmativo, é a partir desse momento aí que o sacerdote vai fazer uma coisa, que vai entregar uma coisa para o postulante para a iniciação, que chamamos Oroifá. Oroifá, que vai dizer o que em português? A lista dos ingredientes para o ritual de Fá. Essa lista, na minha família religiosa, é de 25 itens. Tem outra família religiosa que é mais, tem outra família religiosa que é menos.
Mas tem algumas itens que são muito importantes, que são principal, que não pode ser tirada, que são muito importantes. Eu vou citar algumas itens mais importantes dentro dos itens que são necessários para que o postulante passe pelo mundo do segredo. E esses ingredientes que eu vou citar agora não são todas, são algumas importantes. Pode ser acrescentada por outras coisas. Isso depende da cada sacerdote, isso depende da competência do saber fazer da cada sacerdote. Temos ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ẹyọ, que é búzios, que simboliza a riqueza. Temos obidie. Temos adìẹ àkìkọ tó ní kèrègbèdérí. Temos ẹ̀kú méjì. Temos ẹja méjì. Temos aṣọ báláú funfun. E aí temos cotô e lacã. Então são esses ingredientes aí que são muito importantes. Muito importantes. Esses ingredientes são muito importantes, mas ele pode se acrescentar com outras coisas. Depois que o postulante receba um oroifá, para poder fazer o oroifá dele, para que ele possa passar pelo mundo segredo, depois que ele junta os ingredientes, aí o sacerdote responsável pela sua iniciação vai iniciar o oroifá, vai iniciar o processo de passagem do postulante no mundo do segredo. A primeira coisa a ser feita, logo que foi iniciado esse processo do oroifá, é escolher um babá ou moau. É escolher uma pessoa que vai representar, que vai representar os pais do postulante para ser iniciada. Essa pessoa deve ser uma pessoa que é iniciada, porque essa pessoa vai abrir um jogo para pedir a bênção das forças da natureza. Essa pessoa que foi escolhida, babá ou mau, ele vai abrir uma consulta para pedir a ajuda da sua natureza, para pedir a bênção da sua natureza para o postulante, para que ele passe com tranquilidade, com paz, com serenidade no mundo do segredo. E tudo que vai ser orientado para ser feito, tudo que vai ser pedido para ser feito dentro desse consulta que foi feita pelo babá ou mau, para a pessoa que foi escolhida para ser o pai desse postulante na iniciação, deve ser feito imediatamente. Se fosse um ebó, esse ebó deve ser feito imediatamente. Se fosse um ritual, tem que ser feito imediatamente. Se fosse um etutu, tem que ser feito imediatamente. Se fosse que tem que dar uma oferta para um orixá, tem que rezar para um orixá, tem que dar um obi, tudo que vai ser orientada para ser feita, para que toda a sua natureza pode abençoar a passagem do postulante para o mundo segredo, deve ser feita imediatamente. Depois de cumprir essa primeira etapa, o sacerdote principal, sabe, o sacerdote que tem a responsabilidade de iniciar, vai agora solicitar o postulante para a iniciação a abrir um jogo. O postulante vai fazer também uma consulta, que é chamado Ipana. Ipana vai dizer o quê? Ipana vai dizer pedido de caminho. Então, o postulante para a iniciação, depois que a pessoa que ficou no lugar do pai dele, já fez a parte dele, ele vai abrir uma consulta para pedir o caminho.
Aí tudo que vai ser revelado, tudo que vai ser orientado para a forma a ser feita, para que o caminho, a passagem dele pelo mundo segredo seja fácil, tranquila, suave, deve ser feita automaticamente. Tudo deve ser resolvido na hora. Então, essas duas coisas são muito importantes. Muito importantes. São muito importantes. Depois de fazer essas duas consultas, de resolver tudo o que foi orientado a ser feito, aí o sacerdote responsável pela iniciação vai agora iniciar o que chamamos Oroifa, vai agora iniciar a passagem do postulante pelo mundo segredo. Claro que o sacerdote não vai fazer tudo sozinho, porque é muito trabalho. É muita coisa para ser feita. Obviamente que ele vai chamar algumas pessoas para ajudar ele dentro dessa tarefa. Pode ser pessoa iniciada, como pode ser pessoa não iniciada, mas tem que ser pessoa que tem uma proximidade com o sacerdote principal. Deve ser pessoas que esse sacerdote principal tem confiança. Não há necessidade daquele que eu ouvi falar há poucos dias, que para iniciar uma pessoa para EFA tem que ter 3 sacerdotes. Não prossegue. Não prossegue. O sacerdote que tem a responsabilidade de iniciar uma pessoa vai solicitar ajuda a algumas pessoas para assumir algumas funções dentro do ritual de iniciação. Quando o sacerdote principal vai iniciar o Oroifa, vai iniciar o processo de passagem para o mundo seguido do postulante, ele vai precisar de algumas pessoas. A primeira pessoa é ele mesmo, que é o responsável pela iniciação. A segunda é uma pessoa que é chamada Odubona, que terá a responsabilidade de fazer chamada de todos os do existentes, de fazer o oriki de todos os existentes, de fazer o canto de todos os do existentes e de fazer a chamada das forças da natureza, dos 200 orixá que existem nesse momento aí. Então, pode ser um sacerdote, como pode não ser um sacerdote, mas tem que ser uma pessoa que tem conhecimento para poder assumir essa responsabilidade. É ele que é chamado Odubona. Um Odubona é uma pessoa que fala fluentemente o linguajar religioso. É uma pessoa que fala fluentemente o linguajar religioso. Não uma pessoa que chama a galinha de pato. Não. Deve ser uma pessoa que mede as palavras, que fala certinha a cada palavra no momento, no lugar que deve ser falada. Porque é essa pessoa que chama todas as naturezas a acompanhar essa passagem pelo mundo segredo. Ele deve ter um entendimento perfeito de todos os do existente. Ele deve saber todos o que dá cada do existente. Ele deve saber a canto de cada do existente. Ele deve saber a chamada de todos os 201 orixá existentes. Não é qualquer pessoa que ocupa essa responsabilidade. Aí depois disso, temos a Sojourner, que é uma mulher. A Sojourner vai dizer o quê? Aquela que representa as mulheres da casa. Se o postulante está se iniciando dentro de uma família religiosa,
essa família religiosa deve ter uma representação das mulheres. Uma mulher que fala, que representa todas as outras mulheres da casa. Se não fosse dentro de uma espaço de uma casa religiosa, então se é uma sacerdote que não tem casa religiosa, então vai ser uma mulher que vem da casa do sacerdote, que vai ocupar essa responsabilidade. Não precisa ser necessariamente uma Yaonifá. Não. Não. Essencial tem que ser uma mulher. A segunda coisa, temos a Sojuomoile. Tem que ter uma criança. Tem que ter uma criança. Porque a pessoa que está se iniciando, o postulante, é tudo como se ele está se renascendo. Vai renascer, vai virar uma criança e vai crescer de novo espiritualmente. E para dar vida, precisa uma mulher. Razão por qual precisa ter uma mulher que representa as mulheres no momento desse ritual. E precisa ter uma criança para representar o adolescente ou adolescência desse novo postulante para a iniciação. Então, essa criança deve ser escolhida se fosse dentro de uma família religiosa, ou na casa do sacerdote, ou na casa do postulante. Essa criança não precisa ser necessariamente uma iniciada. Porque ele não fará nada de espiritual, ele vai só presenciar. Aí depois, mais importante, a gente tem Oxum Gaga, Oxum Awo. E a gente tem Oma Obirin Tiowu Ibaldo. É uma mulher que vai carregar a cabaça de Odum. E essa criança, essa menina, tem que ser uma menina virgem. Tem que ser uma menina virgem. E pode ser a mesma menina que representa as crianças também. Não há nenhum problema. Então, tem no máximo, tem no mínimo 5 pessoas importantes. Tem 5 pessoas importantes para poder passar, para que o postulante pode passar pelo mundo segredo. Agora, depois de reunir essas pessoas aí, depois de reunir essas pessoas para ajudar, para contribuir, para participar nesse passagem do segredo, e depois de confiar a responsabilidade por cada um deles, que cada um deles sabe o que ele vai fazer no momento desses rituais, o sacerdote principal, sabe, o sacerdote que tem a responsabilidade de fazer a iniciação, vai iniciar então a ida pelo Igboifá. O que chamamos Igboifá? Igboifá é um lugar reservado para cumprimento dos rituais de iniciação. Um sacerdote que tem condição financeira pode ter um espaço como essa. Porque para ter um espaço como essa, tem que ter condição financeira material. Mas o sacerdote que não tem esse espaço, não há nenhum problema. Ele deve ter um lugar reservado para poder fazer esse ritual. E não tem que ser diferente do lugar onde se fará os 2 primeiras consultas. Então, depois de reunir todas as pessoas, o sacerdote responsável pela iniciação vai iniciar a ida pelo lugar reservado para ser realizada a iniciação do postulante para Ifá Orunmila. A primeira pessoa que deve ficar em frente,
é Oxum Gaga, Opaorerê. A pessoa que vai carregar esse Opaorerê é ele que vai ficar em frente. Ele não pode olhar para trás até chegar no lugar onde será realizada os rituais. Mas às vezes, se o sacerdote é uma pessoa que tem uma nível espiritual muito elevada, ninguém carrega esse Opaorerê. Esse Opaorerê mova sozinha. Esse Opaorerê se mexe sozinha. Esse Opaorerê cega sozinha. Mas isso depende do nível espiritual da pessoa. Isso depende do nível espiritual do sacerdote que vai realizar essa iniciação. Depois de Opaorerê, temos a criança virgem que vai carregar os odus. Ele é a segunda pessoa a ficar em frente. Depois dele, vamos ter o postulante para a iniciação. Depois do postulante para a iniciação, vamos ter o sacerdote que vai fazer a iniciação. Depois do sacerdote que vai fazer a iniciação, vamos ter o Dubona, aquela pessoa que terá como missão de fazer elogio de tudo o que existe, de fazer oriki de tudo o que existe, de fazer a chamada de todos os 200 orixá que existe, até chegar no lugar determinado para ser realizada esses rituais.